Ok, estamos aqui para darmos continuidade à nossa aula de bibliologia. Hoje estamos falando sobre as traduções, né? E vamos entrar agora na aula que fala sobre como a Bíblia chegou no nosso idioma, português, né? Como chegamos ao português. Na última aula, então, antes do intervalo aqui, nós falamos sobre a tradução latina, que é de responsabilidade, né, de um homem chamado Sofrônios Eusébios de Hierônimos, ou Jerônimo, ou São Jerônimo, que também é muito citado pelos teólogos. E a tradução latina principal que nós temos é essa, e dela vamos chegar às traduções para o português, né? Ela vai ser aí talvez a principal fonte, uma das principais fontes, ou talvez a principal fonte para chegarmos à tradução para o português, para o nosso idioma. Então, como a Bíblia, né, ela vai chegar no português, como ela vai chegar até nós hoje, nesse tempo presente, tem algumas questões que são muito cruciais, gente, que vão até mesmo desmistificar, né, tirar do mito algumas coisas que nós possamos ter. Então, quando a gente fala de traduções para o português, nós precisamos levar em conta um país, da onde oriundo o nosso idioma. Que país é esse? Não. Portugal, não é? Bom, segundo os registros históricos, então, Dom Diniz, 1279, 1325, rei de Portugal, olha isso, gente, essa formação é tremenda. É histórica, é científica, mas é fundamental. Dom Diniz, rei de Portugal, foi o primeiro a traduzir partes da Bíblia para o português. O primeiro a traduzir partes da Bíblia para o português. Gente, estamos falando de um dom, uma autoridade portuguesa, ok? O Dom Diniz, estamos falando de uma autoridade, de um nobre português, né? E ele foi o primeiro a traduzir partes da Bíblia para o português. Posso falar aqui uma coisa com vocês? A gente pode pensar assim, né? Partes, né? Uma parte. E é interessante a gente considerar o seguinte, que a gente fala muitas das vezes, a gente cunhou a ideia de que ser cristão, de que ser da fé é coisa de gente pobre, é coisa de gente sem inteligência, é coisa de gente sem estudo. Mas a grande verdade é que se a Bíblia chegou até nós, gente, foi através de gente inteligente, foi através de gente rica, foi através de gente de boas condições de vida. Então a gente tem que desmistificar isso, ok? A gente vai falar isso mais profundamente. Ó, familiarizado com o latim clássico, Dom Diniz deliberou enriquecer sua língua materna, traduzindo as Sagradas Escrituras para o português, tomando a Vulgata como base, ok? Embora lhe faltasse perseverança, e é importante sermos perseverantes, então veja que mesmo sem perseverança, ele traduziu do latim do próprio punho. Gente, do próprio punho. O que é isso? O que é punho? Ou seja, com a mão, escrevendo ele próprio, ok? 20 capítulos do livro de Gênesis. Antes mesmo da tradução em inglês de John Wycliffe, que somente em 1388 traduziu as escrituras para o inglês. Então, Dom Diniz, ele teve esse zelo do próprio punho. Ele traduziu 20 capítulos do livro de Gênesis para o português, ok? Trabalho de Dom Diniz. Mesmo sem ser perseverante, ele fez isso, né? Então aqui a gente tem alguns fatos, aqui nos slides nós vemos isso, alguns fatos sobre as primeiras traduções da Bíblia para o português. Quais são esses fatos? Vamos aqui analisar alguns. Olha que coisa interessante. Como nessa época a impressão ainda não havia sido inventada, os livros eram produzidos em forma manuscrita, ou seja, fazendo com a própria mão, fazendo-se uso de folhas de pergaminho. Isso tornava sua circulação extremamente reduzida. Por ser trabalho lento e caro, era necessário que ou a igreja romana ou alguém muito rico assumisse os custos do projeto. Ninguém mais indicado para isso que os nobres e os reis. Gente, de quem que nós estamos falando? Nobres e reis. Olha só como Deus é tremendo, gente. Para o idioma,
Para a Bíblia chegar ao nosso idioma, precisou de quem? Nobres e reis. E aí a gente quer falar mal da riqueza, a gente quer falar mal do rico, que o rico vai para o inferno. Gente, foram pessoas ricas, nobres, foram autoridades de Portugal que tiveram esse zelo, que tiveram esse interesse. Não é claro que talvez faz saber as motivações que eles tiveram, mas foram estas pessoas que Deus usou para que a Bíblia pudesse chegar no nosso idioma, para que a Bíblia pudesse chegar mais especificamente a nós, brasileiros. Você está entendendo? Então ninguém mais indicado para esse serviço do que os nobres da igreja, porque ou dependia de alguém muito rico, ou dependia da igreja romana. Ou os católicos tomavam a frente disso, não é? A igreja católica romana, ou alguém muito rico se empenhava nesse projeto. Outras figuras da monarquia de Portugal também realizaram traduções parciais das escrituras. A neta de Dom João I e a filha do infante Dom Pedro, a infanta Dona Filipa, traduziu do francês para o português os evangelhos. No século XV, foram publicados em Lisboa o Evangelho de Mateus e trechos dos demais evangelhos, trabalho realizado pelo Frei Bernardo de Alcobaça, que pertenceu à grande escola de tradutores portugueses da Real Abadia de Alcobaça. Ele baseou suas traduções na Vulgata Latina de São Jerônimo, ok? Informações importantes. Mais informações, gente. A primeira harmonia dos evangelhos em língua portuguesa, preparada em 1495 pelo cronista Valentim Fernandes, é intitulada De Vita Christi, ou A Vida de Cristo. Teve seus custos de publicação pagos pela rainha Dona Leonora, esposa de Dom João II. Quem pagou? Dona Leonora. Gente, dinheiro, caro, um trabalho caro, dispendioso. Alguém tinha que pagar, alguém tinha que custear esse trabalho para poder a Bíblia chegar aqui, ó, no nosso idioma. Você entende isso? Que coisa? Alguém teve que investir dinheiro nisso. Olha só. Por isso que eu digo, irmãos, quer estudar? Tem que pagar. Tem que investir. Não tem como, gente. Sabe a palavra que eu mais ouvi esse final de semana? Investimento. Para a Bíblia chegar a nós, teve que ser feito investimento. Para o seu crescimento, detalhe. Alguém fala que às vezes as pessoas não pensam duas vezes na hora de investir, entre aspas, numa pizza, no fast food, mas na hora de investir em conhecimento, em estudo, em aprimoramento, em aperfeiçoamento, a pessoa não investe. E sabe o que isso mostra? Que você não valoriza você mesmo. Porque se você se valoriza, a pessoa em quem você mais vai querer investir seus recursos, primeiramente em quem? A gente faz Deus, obra de Deus, fidelidade de Deus, mas também quem? Em nós mesmos. Você está entendendo? Invista em conhecimento, invista em estudos. 5 anos após o descobrimento do Brasil, Dona Leonora, mandou também imprimir o livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas universais de Tiago, de Pedro, de João e de Judas, que haviam sido traduzidos do latim vários anos antes por Frei Bernardo de Brinega. Então, tudo passando por pessoas do ambiente português, da cultura portuguesa. No início do século XIX, gente, olha só, o padre Antônio Ribeiro dos Santos traduziu os evangelhos de Mateus e de Marcos, ainda hoje inéditos. E é fundamental salientar que todas essas obras sofreram, ao longo dos séculos, implacável perseguição da igreja. Porque, irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar, vou citar aqui um pouquinho de história da humanidade, um período chamado de... a era medieval também, se eu não me engano, é essa mesma era, é também chamado de Idade das Trevas. O que é a Idade das Trevas? A idade em que a Bíblia foi monopolizada pela Igreja Católica Apostólica Romana. A Bíblia só havia em um idioma, latim. E ficou presa ao latim. Então os povos do mundo não tinham acesso a quê? Às Sagradas Escrituras. E em tudo dependiam das colocações da Igreja Romana, da Igreja de Roma. Então era Roma que interpretava, era Roma que pregava, era Roma que falava. Não se sabia exatamente se era de fato aquilo que estava escrito, mas era o que a Igreja Romana falava. Não tinha-se essa facilidade de você ter nas suas mãos um exemplar para conferir, analisar se aquilo que o ministrador, o pregador, o professor está falando está de fato de acordo com o que está escrito. Não havia isso. Isso só veio a existir
depois da Reforma Protestante. Mas até então, havia uma clausura em termos de quê? De Bíblia. A Bíblia estava aprisionada nas mãos da Igreja Romana. Então não tinha esse acesso. Então estava ali presa. Né? Então as pessoas não tinham acesso. Então por que havia essa perseguição? Porque talvez não fosse interessante para a Igreja de Roma essa popularização das Sagradas Escrituras. Essa abertura de portas para que cada vez mais pessoas tivessem o quê? Ao seu alcance, a palavra de Deus. Dá para imaginar uma instituição dita cristã agindo dessa forma? Dá para imaginar uma instituição dita cristã tentando impedir que as pessoas tenham acesso a quê? Às Sagradas Escrituras? Foi o que foi feito pela Igreja de Roma. Exatamente assim, ok? Bom, da Igreja Romana. E de muitas delas só escaparam um ou dois exemplares, hoje raríssimos. A Igreja Romana também amaldiçoou todos os que conservassem consigo essas traduções da Bíblia em idioma vulgar, conforme as denominavam. Então, naquele tempo, o português ou as outras línguas, né, em si, eram chamadas de idioma vulgar, porque a Bíblia só podia ser lida em latim. Porque qualquer outro idioma oriundo daí era o quê? Vulgar. Então, Jesus usava o grego que não era dos eruditos, Jesus usava o grego koiné. Então, se a gente for fazer aqui uma mistura de coisas, de ideias, a gente vai dizer então que o que Jesus falou, ele falou em língua vulgar. Na verdade, não era vulgar, era popular, era a forma de tornar acessível as Sagradas Escrituras às pessoas. A Igreja de Roma, naquele tempo, não pensava, não concordava, né, com essa ideia, não pregava esse entendimento, ok? Chamava de divulgar essas traduções. E aí nós vamos chegar, irmãos, no nome. Agora a gente chega no nome. Qual é o nome que vocês acham na Bíblia? Ou quando você já teve a curiosidade de ver, tem um nome que sempre aparece na Bíblia. Quando fala tradução, versão, qual o nome? Qual o nome? Qual o nome, Emily? Você está olhando para ele. Você acabou de olhar para lá. Ah, a Sami está olhando. Qual o nome? Qual o nome que aparece muitas das vezes na Bíblia? Sempre que você pega uma Bíblia, você aparece o nome de um homem lá. João Ferreira de Almeida. Já parou para pesquisar ou querer saber quem foi esse cara? Quem é João Ferreira de Almeida? Esse cara tem um papel fundamental, gente. Para a Bíblia contemporânea. Para a Bíblia para nós hoje. João Ferreira de Almeida. Que a gente... Vamos falar sobre ele. Será que ele é brasileiro? João, né? Ferreira de Almeida. Será que ele é brasileiro? Uma boa pergunta. Bom, vamos lá. Coube a João Ferreira de Almeida a grandiosa tarefa de traduzir pela primeira vez para o português e o Antigo e o Novo Testamento. Né? Nascido em 1628, gente, em Torre de Tavares, nas proximidades de Lisboa. Na verdade, ele era português, ok? João Ferreira de Almeida, quando tinha 12 anos de idade, gente. Quantos anos? 12 anos de idade, mudou-se para o sudeste da Ásia. Olha que coisa. Mudou-se para o sudeste da Ásia após viver 2 anos na Batávia, atual Jacarta, na ilha de Java, na Indonésia. Almeida partiu para Malaca, na Malásia, e pela leitura de um folheto em espanhol acerca das diferenças da cristandade, converteu-se do catolicismo à fé evangélica. Converteu-se do catolicismo à fé evangélica. No ano seguinte, começou a pregar o evangelho no Ceilão, hoje Sri Lanka, e em muitos pontos da costa de Majabar. Então, quem era João Ferreira de Almeida? Um português. A princípio, católico, mas que pegou ali um folheto em espanhol. E nesse folheto em espanhol falava-se das diferenças da cristandade, ou seja, o que era o cristianismo para o catolicismo e o que era o cristianismo para o cristianismo evangélico. E foi feita ali uma comparação entre o cristianismo católico e o cristianismo protestante. Havia uma diferença. E João Ferreira de Almeida parou, caramba, é diferente o negócio aqui. Até então, a fé dele tradicional, seguiu os ritos da família, mas agora ele conhece uma coisa diferente. Então, olha só que coisa, gente, um folheto. Quantas igrejas nos nossos dias
não mais distribuem folhetos. Ah, isso aí ninguém quer, não. O pessoal pega e joga fora. Irmãos, João Ferreira de Almeida, gente. A gente carrega esse cara debaixo do braço. Aqui, ó. Está aqui o João. Claro que tem outras traduções, outras versões, mas João Ferreira de Almeida tem um papel preponderante, fundamental. E esse cara se converteu através de um folheto. Olha só que coisa, um folheto. É um folheto. Então veja, ele não tinha ainda 17 anos de idade quando iniciou o trabalho de tradução da Bíblia para o português. Mas, lamentavelmente, perdeu seus manuscritos e teve de reiniciar a tradução em 1648. Quantos anos, Luan? Ele não tinha? Ele não tinha 17, ou seja, ele tinha 16 anos de idade. 16 anos, gente, isso aqui é coisa extraordinária. 16 anos de idade, 16 anos. O cara teve no coração traduzir a Bíblia do idioma dele para o quê? Do idioma que se tinha, a Vulgata, né? Para onde? Para o português. Só que, claro, esse primeiro trabalho, ele perdeu. E depois teve que começar tudo de novo em 1648. Mas é uma história bacana, que muitos cristãos não têm conhecimento. Sabe o que eu já ouvi falar? Que ele foi apenas um padre, né? Mas ele se converteu, né? Não se esqueça disso. Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento e naquele mesmo ano remeteu o manuscrito para ser impresso na Batávia. Todavia, o lento trabalho de revisão a que a tradução foi submetida levou Almeida a retomá-lo e enviá-lo para ser impresso em Amsterdã, na Holanda. Finalmente, em 1681, surgiu o primeiro Novo Testamento em português. E aqui, irmãos, deixa eu voltar aqui, que tem uma diferença dos slides anteriores, porque os reis, as rainhas e os nobres de Portugal, eles nunca empreenderam a tarefa de fazer uma tradução da Bíblia completa. O primeiro a tomar essa iniciativa foi quem? João Ferreira de Almeida. Ele não se preocupou com um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Ele se preocupou em fazer a tradução completa para o português, ok? Logo após a publicação do Novo Testamento, Almeida iniciou a tradução do Antigo Testamento e, ao falecer em 6 de agosto de 1691, havia traduzido até Ezequiel 41, 21. Em 1748, o pastor Jacobus Oppenacker, da Batávia, reiniciou o trabalho interrompido por Almeida e 5 anos depois, em 1753, foi impressa a primeira Bíblia completa em português em 2 volumes. Estava, portanto, concluído o inestimável trabalho de tradução da Bíblia para o João Ferreira de Almeida. Gente, que história! Que história! É bem provável que João Ferreira de Almeida, pelo Brasil, talvez, eu não tenho conhecimento, eu não estudei isso, mas é bem provável que esse cara não tenha nem sido, de fato, reconhecido. Mas tenho certeza que da parte do próprio Deus, esse cara tem recebido vai receber, se não recebeu ainda, né, na eternidade, muitas honras. Porque, que trabalho. E veja que depois, quem concluiu? Um pastor. Concluiu aí o trabalho de João Ferreira de Almeida, e claro que o nome que ficou foi João Ferreira de Almeida. Né? Então, olha que coisa interessante, que coisa tremenda. Isso aqui, gente, é coisa para a gente ter. É um conhecimento que muitas vezes o povo cristão não tem. Por que não tem? Porque não procura estudar, não procura conhecer. Entendeu? É importante termos esse conhecimento. E aí nós temos uma outra tradução completa para o português, que é a tradução de Figueiredo, né? Que nasceu em 1725, em Tomar, nas proximidades de Lisboa. O padre Antônio Pereira de Figueiredo, partindo da Vulgata Latina, de Jerônimo, né? Traduziu integralmente o Novo Testamento, gastando 18 anos nessa laboriosa tarefa. A primeira edição do Novo Testamento saiu em 1778, em 6 volumes. Quanto ao Antigo Testamento, os 17 volumes de sua primeira edição foram publicados de 1783 a 1790. Em 1819, veio à luz a Bíblia completa de Figueiredo, em 7 volumes, e em 1821 ela foi publicada pela primeira vez em um só volume. Ok, gente? Então também temos esse tradutor
fundamental esse padre. E veja que essa questão da Bíblia para o português envolveu quem? Envolveu reis, rainhas e nobres de Portugal, envolveu padre, envolveu pastor. Foi um movimento, gente. Foi um trabalho assim que envolveu várias pessoas para que essa Bíblia pudesse chegar aonde? Pudesse chegar até nós, não é? E a gente pudesse tê-la hoje, né, como nosso guia de regra, fé e prática. Aí nós vamos falar agora das traduções contemporâneas, não é? O que são as traduções contemporâneas? As que nós temos hoje. Ó, em 1948, se eu não me engano, 1948 foi quando terminou a Guerra de Israel, né? Foi quando Israel foi decretado Estado. Exatamente, 1948. Organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, onde vai ter esse evento, que está organizando esse evento, inclusive, aqui em Volta Redonda. Organizou-se a Sociedade Bíblica do Brasil, destinada a dar a Bíblia à pátria. Essa entidade fez 2 revisões no texto de Almeida, uma mais aprofundada, que deu origem à edição revista e atualizada no Brasil, e uma menos aprofundada, que conservou o antigo nome, corrigida. Todo mundo, a maioria dos cristãos hoje, ou tem uma Bíblia revista e atualizada, ou tem uma Bíblia revista e corrigida. Isso é quase 100% do território nacional, essas 2 Bíblias se encontram. Tem pastores que dizem que a melhor para pregar é revista e corrigida. Eu, pessoalmente, prefiro a revista corrigida. Mas tem uns que gostam de usar mais a revista e atualizada. Só que nos nossos dias, mais contemporaneamente falando, já existem outras versões, né? Por exemplo, em 1967, a imprensa bíblica brasileira, criada em 1940, publicou a sua edição revisada de Almeida, comparada com os textos em hebraico e grego. Essa edição foi posteriormente reeditada com ligeiras modificações, ok? Mais recentemente, essa aqui todo mundo conhece, ó, a Sociedade Bíblica do Brasil traduziu e publicou a Bíblia na linguagem de hoje, né? Linguagem de hoje, na linguagem, se eu não me engano, é Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH, a sigla. O propósito básico dessa tradução tem sido de apresentar o texto bíblico numa linguagem comum e corrente. Só que isso em quando, gente? Em 1988. Pode não parecer, mas de 1988 para o ano 2000 já havia uma mudança. Para 2020, mais mudanças ainda. Adaptações ao quê? Ao idioma. Existem mudanças que são feitas, né? Então, veja, o propósito básico dessa tradução de 1988, né, tem sido de apresentar o texto bíblico numa linguagem comum e corrente. Tem gente que faz assim, eu não gosto. Tem gente que é mais o formal e mais culto, né? Tem gente que é mais, como é que fala? Mais tranquilo, não tem problema com essa questão. A pessoa não segue um formalismo, então, né, para ela tudo faz. Agora tem aquele que é mais culto, gosta daquele português mais chato, né, e tal, né? E a gente percebe isso, tem palavras, eu não me lembro aqui agora, pastor, mas tem textos que trazem umas palavrinhas assim, que deixam a gente assim, mas o que é isso? Por exemplo, aqui, ó, tecem. O que é tecem? Tecem. Ó, choca os ovos de basilisco. O que é basilisco? Né? E tecem teias de aranha. O que comer dos ovos dele morrerá, e quebrando-se sairá uma víbora. O que é víbora? Tem gente que não sabe. Aí temos traduções hoje que não fala víbora, fala cobra. Né? Então fica mais fácil o entendimento. Né? Esse é o objetivo. E aqui, irmãos, para a gente concluir, em 1990, olha lá, a Sam entendeu? Não é? Em 1990, a editora Vida publicou a sua edição contemporânea da Bíblia de Almeida. E aqui, se eu não me engano, essa edição contemporânea é a da famosa Bíblia Thompson. A Thompson é essa edição contemporânea. Eu tinha uma Thompson, mas eu perdi ela. Ah, Senhor. Te roubaram? Eu perdi a minha, pastor. Puxa vida. Essa edição eliminou arcaísmos e ambiguidades do texto quase tricentenário de Almeida, né? E preservou, sempre que possível, as excelências do texto que lhe serviu de base.
Em 2000, já chegando aqui nos nossos dias, uma comissão constituída de especialistas em grego, hebraico, aramaico e português, coordenada pelo reverendo Luiz Saião, sob o patrocínio da Sociedade Bíblica Internacional, agraciou o público brasileiro com a nova versão internacional, mais conhecida como NVI, que hoje também muitas pessoas têm acesso, ok? Só que, irmãos, hoje nós temos a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada. Mas acho que tem uma outra, que eu esqueci agora, além da NAA, tem uma revista corrigida, revista atualizada, Fiel. Não, quer ver? Eu tenho aqui, ó. A gente tem tudo isso de traduções. E, gente, acredite se quiser, tem gente que entra em parafuso com esse negócio, né? E até questiona a nossa fé, fala mal da fé cristã, porque tem várias Bíblias. Não tem várias Bíblias, né? Não tem várias Bíblias, tem uma Bíblia só. Só que tem as suas traduções, tem as suas versões no nosso idioma, né? É uma Bíblia só, mas tem várias traduções. Eu ia trazer aqui, ó, Almeida e Corrigida Fiel, pastor. Tem essa aqui, Almeida e Corrigida Fiel, né? Ó, tem Almeida da Revista Atualizada, Almeida da Revista Corrigida, Almeida da Revista Corrigida de 1969, tem a Nova Almeida Atualizada, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, tem o livro, tem a Bíblia da Sociedade Britânica, TB, tem a versão católica, a Reina Valera, e tem tantos outros, tudo. Hoje tem muitas traduções, muitas versões, ok? Bom, durante a última ou duas últimas décadas, como eu acabei de falar, tem havido uma grande quantidade de novas traduções, numerosas demais para serem mencionadas aqui. Algumas se empenharam em ser interpretações literais dos originais, enquanto outras são definitivamente paráfrases. O que é paráfrase? É só a ideia. Tem uma Bíblia que ela não é versicular, não é versículo a versículo. É como se fosse um livro. E você vai lendo. Relato. É paráfrase. Não está... Você não tem como... Abra sua Bíblia aí no capítulo 5, versículo 25. Ela não tem, porque é paráfrase. Está contando a história. Né? E tem gente que pega uma Bíblia dessa. Só que eu acredito que isso não seja muito legal. Né? Eu não sou muito adepto desse negócio. Mas serve para conhecimento. Ok, gente? Então, assim, nós finalizamos a nossa aula de bibliologia, ok? Obrigado pela sua atenção. Até a próxima, se Deus quiser.